Vocês podem estar sorrindo agora porque vocês estão sendo gravados. Oi, gente, vocês estão no meu canal do YouTube a partir de agora. A aula de hoje, nessa sexta-feira, 20 de maio de 2022, fria. A gente vai falar hoje sobre os sacramentos da igreja. Alguém tem ideia do que seria isso? O que é sacramentos? Quem? Vamos lá, eu gosto de começar a aula interagindo com vocês. O que é sacramento? Felipe, eu não sei o que é, eu nunca ouvi falar. Brenda. Eu sei o que é, mas eu não sei, assim, com palavras, definir o que seja. Já ouviu falar de sacramentos, Kívia? Então diga. Não, sim, mas é igual que a Brenda disse, eu não sei dizer em palavras. Não, assim, tem os sacramentos, né? Cada um. Mas, igual você perguntou, Da forma geral, né? O Daniel já foi pra praia, já, né? Já tá. Tá na praia. Porque a gente escuta. Mateus respondeu aqui, ó. Primeira comunhão, crisma, certo? Mas o que são? Né? O que significa a palavra sacramento? Quantos sacramentos são? Vocês sabem? Não? A Kívia falou 4. Que bom. Sabe por que é bom vocês não saberem? Que a aula de hoje é mais necessária do que nunca. Porque essa aula normalmente ela é dada no meio pro final do crisma. Mas ela tá sendo ministrada agora da metade para baixo, né? Antes da metade, de alcançarmos a metade do curso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão receber o batismo e a primeira comunhão, e elas não podem receber a primeira comunhão sem saber dos 10 mandamentos, que foi a última aula, sem saber o que são os 7 sacramentos da igreja. E hoje nós vamos falar de 3 sacramentos. Falei que são 7, né? Nós vamos falar de 3. Esses 3 sacramentos são chamados sacramentos da iniciação cristã. O nome já é muito sugestivo, né? Por que são sacramentos da iniciação cristã, Kívia? Vocês fazem ideia por quê? A resposta já está na pergunta. Sacramentos da iniciação. Por que são da... A resposta é tão óbvia que dá medo de responder. Mas sim, vocês pensou certo. O que você está pensando é a resposta correta. A Brenda quer arriscar dizer? São sacramentos da iniciação porque são os primeiros. São o que inicia. É óbvio. Mas antes, vamos entender o que são sacramentos. Catecismo da Igreja Católica 774. Catecismo da Igreja Católica 774. Quem está com a edição em livro, página 222. 774 ou página 222. Acharam? Quem não achou, diz não achei. Você quer ler para mim, Brenda? Tá bom, vou ler. 774. Sacramento universal da salvação. A palavra grega mysterium foi traduzida para o latim por 2 termos, mysterium e sacramento. Na interpretação ulterior, o termo sacramento exprime mais sinal visível da realidade
escondida da salvação, indicada pelo termo mistério. Neste sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Não precisa ler em latim, tá? Só leia a tradução depois. Pois não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. A obra salvífica de sua humanidade santa e santificante é o sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja, que as igrejas do Oriente denominam também os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na Igreja, que é seu corpo. A Igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Amém. Amém. Então, a igreja tem 7 sacramentos. O que são os sacramentos em simples palavras? São sinais. Né? Traduzindo para uma linguagem mais simples, são sinais. Sinais do quê? São sinais de algo que esses sinais querem mostrar. Os 7 sacramentos são meios dos quais nós nos santificamos e nos aproximamos de Cristo. Então são sinais. O que é um sinal? Você está, por exemplo, numa estrada, aí tem uma placa falando Bertioga daqui a 50 quilômetros. O que significa esse sinal? Sinal de alerta? É um sinal de que eu estou indo lá. O Daniel já está em Bertioga, né? Está na praia. É um sinal que significa o quê? Eu estou vendo, eu estou no caminho certo. E essa placa diz que eu estou indo no caminho certo. E diz que eu estou indo para o lugar correto. Ou seja, essa placa é um sacramento, é um sinal de algo que está oculto. Que eu tenho que chegar a esse algo oculto. O que está oculto? Bertioga. Certo? Porque se eu estou buscando ir para Bertioga e eu vejo uma placa que diz que esse caminho me leva a Bertioga, eu sei que eu estou no caminho certo e que eu vou chegar no mistério oculto que é Bertioga. No caso aqui na igreja, nós queremos chegar a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo? Nós tocamos em nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Mas nós queremos chegar em nosso Senhor Jesus Cristo? Então a igreja tem 7 plaquinhas que nos levam até Cristo. 7 sinais. 7 sacramentos. Né? Ou em grego mysterium. Né? Quer dizer assim... Não significa assim que Cristo está lá escondidão e a gente tem que nem como se fosse uma seita dos maçônicos, que a gente tem que entrar e é segredo. Não é segredo, está aqui revelado para todo mundo ver. Jesus Cristo está lá no céu. Misteriosamente a gente não consegue, porque a gente está na terra, a gente não está no céu, certo? Então nós temos que nos santificar para chegar até o céu. Então a igreja deixa esse caminho para a gente. Jesus Cristo deixou esse caminho para a gente através da vida sacramental. Ou seja, pelos 7 sacramentos da igreja, nós vamos nos santificando para chegar até Jesus. Por trás desses sinais do sacramento está Jesus. Vocês entenderam até agora? Quem não entendeu, diga não entendi, porque é importante entender para dar prosseguimento. Podem perguntar qualquer coisa. Vamos abrir no Catecismo da Igreja Católica, número 1084. Catecismo da Igreja Católica, 1084, página 306.
Kívia, você quer ler? Página 306, número 1084. É o número 2, a obra de Cristo na liturgia. Subtítulo, Cristo glorificado. Vocês acharam? Sim. Alguém não achou? Então pode ler, Kívia. Sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por ele para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Kívia. Beleza. Os sacramentos são sinais, como a gente falou. E Jesus Cristo, quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, a gente vai ver isso nas aulas sobre Cristo, ele deixou a igreja. Amém? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos na igreja da Boa Morte, mas Cristo deixou uma igreja. Ou não deixou? Deixou. Cristo deixou uma igreja. E essa igreja, ela... Quando diz aqui Cristo sentado à direita do Pai, significa que Cristo está aonde agora? No céu. Certo? O corpo de Cristo está no céu. O corpo de Cristo físico, né? As mãos, os pés, o coração dele não está aqui na terra, está no céu. Mas ele deixou a igreja aqui na terra para nós. E essa igreja, ela precisava da efusão do Espírito Santo. Por isso que em Pentecostes, o que foi o Pentecostes? Foi quando os discípulos, eles se reuniram para pedir o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo subiu ao céu, eles estavam se sentindo sozinhos. Mas Cristo falou, eu vou enviar o Espírito Santo. E quando Cristo ele envia o Espírito Santo sobre a igreja, os apóstolos eles saem a pregar. Eles perdem todo o medo, eles saem a pregar. E ali a igreja ela começa a ser uma igreja militante. O que quer dizer isso? Começa a pregar, começa a lutar neste mundo pelas almas. E para que as pessoas que estavam fora da igreja se convertessem e aceitassem a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, era necessário o batismo, que é um sacramento, e depois todos os outros sacramentos ao decorrer da vida. Por isso que diz aqui no Catecismo, derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, né? A igreja, eu, você, a Brenda, mas aí acontece o seguinte, por exemplo, a Kívia, ela não é batizada, ela faz parte do corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Não, ainda não. Chora não, Kívia, vai chegar seu momento. Ela ainda não faz parte do corpo de Cristo, mas, entretanto, ela é uma catecúmena. O que significa essa palavra? Ela está a caminho do corpo de Cristo. E Kívia, você tem desejo de ser batizada? Sim. Então vamos dizer que a Kívia morra antes de ser batizada. O batismo dela, ela vai ter algo que a igreja chama de batismo de desejo. Ou seja, ela tem o desejo de receber o sacramento do batismo. E por ocasião da morte dela, ela recebe o batismo de desejo. E ela, quando morrer, vai fazer parte do corpo de Cristo. Porque ela deseja o batismo. Mas, como se Deus quiser nada vai acontecer aqui, ela vai chegar à pia batismal, né? E ainda vai viver muitos anos aí para evangelizar as almas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O Espírito Santo, ele comunica a sua graça através dos sacramentos, que são sinais
e sinais sensíveis. São palavras e ações. Então o sacramento não é tipo algo. Os sacramentos não são algo não são coisas puramente espirituais. Elas têm parte no mundo material. São sensíveis. O batismo, ele vai, vamos dizer assim, os sacramentos, todos os sacramentos, eles têm forma e matéria. Então é importante vocês anotar isso é importante. Se eu der uma prova e perguntar sobre os sacramentos, eu vou perguntar sobre a forma e a matéria. E eu vou explicar o que significa cada uma dos dois. Você falou que os sacramentos, eles são forma e matérias ou têm forma e matérias? Tem forma e matéria. Eu vou explicar o que isso significa. Tá. Quando eu falo que tem forma, significa que ele tem... poderia se anotar como fórmula também. Quando eu falo que tem matéria, significa que ele tem substancialidade. Ele tem ele é tátil. Você toca. Explicando melhor, forma. A forma são as palavras que fazem esse sacramento ter eficácia. E a gente vai ver isso em cada sacramento. Mas a título de exemplo. A título de exemplo, na confissão, que é um sacramento. O sacramento da penitência. Qual que é a forma do sacramento da penitência? É quando o padre ele diz: eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a forma do sacramento da penitência. Se o padre fala, eu te perdoo em nome de Jesus, não valeu. Se o padre falar, está perdoado em nome do Espírito Santo, não valeu. Se o padre falar, está perdoado, vai em paz, não valeu. Só vale quando o padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem se confessa sabe muito bem, né? Por que eu dei o exemplo da confissão? Porque a aula de hoje a gente vai falar de outros 3 exemplos. E a confissão a gente vai ver em outra aula. Então dá tempo de vocês esquecer, né? É quando eu voltar na confissão. E por que matéria, gente? Todo sacramento ele precisa de uma matéria, ou seja, de algo que dê conteúdo a esse sacramento. No caso por exemplo, da unção dos enfermos. Qual que é a matéria da unção dos enfermos? Tem a forma, que a gente vai ver em outra aula. Qual que é a matéria? É o óleo. Né? O óleo que se passa nas mãos do enfermo, que a gente vai ver todo o significado em outro momento. A gente vai ver agora, para terminar, o que são os sacramentos. A gente viu que são sinais que apontam para Cristo, que nos levam para Cristo, e que não são só sinais, são sinais sensíveis. Estou fazendo um resumão, hein? São sinais sensíveis que tem forma e matéria, ou seja, que tem palavras exatas que se diz e tem certos conteúdos que são que dão tem certas palavras, tem certos conteúdos que são as matérias dos sacramentos. No caso da unção dos enfermos é o óleo, que é uma substância da natureza. E na confissão, qual que é a matéria da confissão, por exemplo? São os nossos pecados. Mas, Felipe, a gente toca os pecados, mas a gente diz os pecados. E ao dizer os pecados são matéria. Por isso que a gente diz pecados de matéria grave e pecados de matéria leve, mas são matérias. Então, ao confessar os nossos pecados, eles ainda são formas, porque você está falando... Não, a forma, ela é as palavras da absolvição. Ah, tá. Que nem a gente vai ver na Eucaristia. A forma da Eucaristia são
as palavras da consagração, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. A forma do batismo é as palavras, é a fórmula do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente vai voltar ainda nesse... Não precisam entender totalmente o assunto da matéria e a forma, porque a gente vai voltar várias vezes. Por fim, Catecismo da Igreja Católica, número 1131, página 319, quem tem o livro. Vocês estão percebendo que hoje a aula é bem densa, né? Por isso, prestem atenção. E olha que eu tirei eu ia botar Santo Tomás de Aquino, só que eu falei, vou matar eles, né? Eu tirei. Aqui, ó, para não mentir, ó quem tava aqui do meu lado. Suma Teológica. Nossa. Né? Mas tem Santo Tomás de Aquino nessa aula, só que ele tá escondido. Nas minhas palavras, né? A Brinda gosta de Santo Tomás de Aquino. Amo, sou completamente apaixonada. 1131. Quer ler, mãe? Você achou? Sim. Tá lá, resumindo. 1131. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Página 319. Tá aberto meu microfone? Tá aberto, né? Tá aberto e você tá muito elegante, mãe. Parabéns. Obrigada. Não tá que nem eu, parecendo mendigo aqui. Né? Resumindo, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naqueles que os recebem, com as disposições exigidas. A Então, Igreja... gente, aqui se encerra a nossa introdução para a gente começar a ir para os sacramentos em si. Agora, foi uma introdução bem mequetrefe, tá bom? Vocês têm que estudar muito sobre sacramentos. Tem várias coisas que eu não falei. Isso aqui não é nenhum começo. Mas o que eu quis dizer sobre os sinais da graça de Deus, eu quis dizer sobre as formas e a matéria, porque eu quis dizer e também que cada sacramento concede uma graça para as pessoas, que a gente vai ver em cada um dos sacramentos nessas duas aulas. Né, que vai ser 2 aulas sobre sacramentos. Essa é a próxima, que vai ser presencial, se Deus quiser. E concedem uma graça. Os sacramentos, eles concedem mais graça se nós formos com as disposições exigidas. Por exemplo, se eu for para a missa em espírito de oração, confessado, né, em estado de graça, e receber a Eucaristia, eu vou ter muitos frutos, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora, se eu for para a missa com a cabeça do mundo, olha que eu nem estou falando em pecado mortal, mas sabe, eu vou para a missa, tomara que o padre faça uma homilia rápida logo, porque eu quero ir embora, né? Então não vá ver a missa do Padre Rodrigo. Eu quero uma missa rápida, porque... Não. Aí o cara vai, comunga, corpo de Cristo, senta no banco, ele não tem um encontro. Ele deixa a graça passar, entendeu? E pior, a gente pode dizer pior. Tem pior? Tem. A pessoa está em pecado mortal, estado de pecado mortal, e vai comungar. Então, além de ela recebe o sacramento, mas ela recebe de forma blasfema e recebe de modo sacrílego.
Então ela não vai ter, além de ela não ter nenhuma graça, ela vai ter desgraça, né? O contrário, a desgraça, né? A desgraça de ofender a Deus. Então vamos ao sacramento do batismo. Ok? Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida? Posso dar prova surpresa sobre o que significa sacramentos? Sinais, formas. Então, vamos. Que nem disse a metade do que é para dizer. Oi, não entendi, Kívia. Você disse que não disse nem a metade do que é para dizer, você já quer passar a prova. Falar nisso, tá vamos passar uma prova, senão vai ficar muito conteúdo e na hora eu não vou saber de nada, viu? Nossa, verdade, tá acumulado já os conteúdos. Uhum. Não, pode ficar tranquilo que prova é comigo mesmo. Tá? E a prova do Crisma do passado foi muito divertida. Eu posso aplicar ela para vocês estudarem. Mas é prova de jardim 1, viu? Né? Não é de Enem, não. A prova do ano passado tinha várias pegadinhas, foi muito legal. Foi muito bom. E somente uma pessoa conseguiu tirar 10 ano passado. Esse ano eu achei muito fácil do ano passado, esse ano eu vou caprichar mais. O sacramento do batismo. O batismo é o primeiro dos sacramentos. Lembrando, a aula de hoje é a aula sobre o quê? Sobre a iniciação, os sacramentos da iniciação cristã. E como que você entra na iniciação cristã? É como a Kívia está fazendo. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está indo para a pia batismal. Ela está indo para o batismo. Mas, Felipe, o que é o batismo, pelo amor de Deus? Vamos abrir o Catecismo da Igreja Católica no número 1213. Catecismo da Igreja Católica 1213, página 340. Felipe, eu acho que vai entrar alguém aí, a Maíra. Só entrar. Qual que é? 1213, página 340. Isso aqui eu vou ler, tá? Pode ler, gente? Acharam? Pode. Artigo 1. O sacramento do batismo. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito. Vite spiritualis. Meu latim é horrível, né? Eu fiz aula de latim na faculdade há uns 5 anos atrás. Vite spiritualis e a nua. E a porta que abre o processo aos demais sacramentos. Gente, eu posso comungar sem ser batizado? Eu posso me confessar sem ser batizado? Eu posso receber unção dos enfermos sem ser batizado? Eu posso me casar sem ser batizado? Eu posso ser padre sem ser batizado ou cúmulo? Eu posso batizar outra pessoa sem ser batizado? Pode. Esse último pode. Em caso de emergência, se uma pessoa pode batizar outra pessoa sem ser ela mesma batizada. Eu não sabia, eu fiquei com dúvida nessa de você falou da unção dos enfermos. Se você não for batizado, você não pode receber? Não. Nossa. Não, porque você vai receber o sacramento da unção dos enfermos, mas você não é batizado. Então, qual o sentido? É melhor batizar o enfermo. Não, sim, mas pra mim não faria, tipo assim... Sei lá, pra mim era uma coisa que não importava, sabe? Se fosse batizado ou não. Seria uma bênção. Por isso é o meu espanto. Mas assim, como você vai abençoar alguém que... Desculpa a rudeza da palavra. Não é falta de caridade que eu vou falar. Alguém que não é filho de Deus. Porque
a gente perdeu, por causa de Adão e Eva, a nossa filiação divina. Cristo morrendo na cruz, ele comprou, tipo assim, tinha um contrato, né? Qual que era o antigo contrato, gente? Satanás, ele ficou com a nossa vida, por causa do pecado original. Certo? Cristo morreu por nós na cruz e ele comprou essa dívida que a gente tinha, da qual, pelo santo batismo, nós recuperamos a nossa filiação divina. E sem o santo batismo, nós não temos a filiação divina. Ou seja, a gente não tem acesso aos sacramentos, que são parte dessa filiação. Agora tem casos e casos. Se essa pessoa ela quer receber a unção dos enfermos, o padre vai perguntar: você é batizada? Ela não. Aí o padre primeiro vai dar o batismo. Depois ele vai batizar ela lá rapidão. Dependendo da disposição da pessoa, já dá a primeira comunhão e dá a unção dos enfermos. E se ela ficar curada, já dá a crisma também e pronto. Agora, há um chinês que nunca ouviu falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca foi batizado, mas também nunca vai receber a unção dos enfermos, porque ele nunca ouviu falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação dele vai ser conforme a consciência que ele seguiu. Entendeu? Mas a partir do momento que chega um missionário e prega Jesus e ele entende o que isso significa, ele precisa ser batizado. Entendeu como funciona? Sim, deu pra entender. Agora aqui no Brasil, Não, porque se você fala assim a princípio, por exemplo, se você for pensar, nossa, um doente não pode receber a benção do padre, parece alguma coisa tipo assim, nossa... Que terrível, né? E falta de, sei lá, né, de empatia com o próximo, mas agora faz sentido você explicando o porquê de não poder. Então, assim, que amor é esse de você dar um sacramento que não vai valer nada pra pessoa? Só pra encher linguiça, pra falar que gosta da pessoa? Não, fala a verdade pra ela. Irmão, quer receber o sacramento do batismo? Já tomou banho hoje? Ah, não, então vai, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito, joga água nele e pronto. Ah, Felipe, se jogar água nele, ele vai morrer. Em conta-gota, é válido, entendeu? Por exemplo, os bebês que nascem prematuros e têm risco de morte, padre vai na UTI neonatal para batizar esses bebês, ele usa um conta-gota. Né? Aqui, né, nesse comentário já expliquei bastante sobre o batismo e as graças do batismo. Já expliquei bastante. Então, pelo batismo, continuando a leitura, somos libertados do pecado. Qual pecado? Aquele que eu falei, o original. E a Kívia, que é adulta, ela vai ter uma grande graça. Os pecados que ela cometeu até hoje, no dia do batismo, vai-se embora. Ela nem vai precisar se confessar. Né? Mas a Kívia, como ela quer ser uma boa cristã, ela vai fazer um exame de consciência, elencar todos os pecados que ela teve consciência, que ela sabe que ela cometeu, e ela vai pedir arrependimento por eles, mesmo que o batismo apague tudo. Por quê? Porque é bom para a gente não cometer eles de novo. Então a Kívia já tem que rezar desde hoje já. E por quê? Porque a Kívia, ela vai com uma boa disposição. Se lembra que eu falei da boa disposição? Receber o batismo. E como ela é adulta, o batismo perdoa os pecados. E como ela é adulta, ela tem que ir para a pia batismal com um coração contrito. Com pesar de não ter ainda sido batizada e por todos os pecados que ela cometeu, que ofendeu a Deus. E os meus também. Eu não preciso ir mais à pia batismal, porque outra coisa do batismo, o batismo é único.
O batismo é um dos sacramentos que deixam uma marca indelével na alma. Felipe, que palavra é essa? Ou seja, se você foi batizado, sua alma vai se tornar filiada a Deus. E o que isso significa? Que tem uma marca nela. Né? Essa alma é batizada. E essa marca pode tirar? Não. Essa marca você pode... eu não quero, eu quero... Tipo, lá tem um padre que falou assim, que chegou uma mulher que foi para outra religião. E ela falou, padre, eu quero me desbatizar. Não quero mais ser católico, quero me desbatizar. O padre, então vai falar com Deus, porque você tem uma marca indelével. Então você é católica, eu sou seu pároco, você querendo ou não. Isso é interessante. Felipe, dá um bem-vindo aí pro Eric e pra Maíra, os dois chegaram agora. Não, o Eric tá aqui faz um tempo já. Que eu não tinha visto. Oi, Matheus. A Maíra, boa noite. Boa noite. Saúdo também a Ângela, que tá aí quietinha. Abre a câmera aí, gente. Maíra, Ângela. Eu vou dar uns 2 minutos pra vocês arrumar o cabelo, sei lá o quê, mas não tem problema não. Abre a câmera. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. Essa aqui é a aula de Crisma. Tá, só o cachorrinho, a Janaína, a foto do cachorrinho aí, a Janaína? Não, o cachorrinho é o Eric. É o Eric? por isso. Eu, Então a Janaína não está. Tadinho. Então, o que diz aqui? Somos libertados e regenerados do pecado. E nós somos regenerados como filhos de Deus, tornando-nos membros de Cristo. Somos incorporados à igreja e feitos participantes da sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra, né? Então, o batismo, a gente morre, a Kívia vai morrer quando ela for para a pia batismal. Essa mulher que nós estamos vendo aqui, desculpa, desculpa, Kívia, eu estou usando você de exemplo sempre, porque você vai se batizar e eu morro de alegria. Oi. Eu vou morrer. Ela vai morrer. Mas ela vai morrer fisicamente, biologicamente, Felipe? Não. Ela vai morrer a mulher velha da Kívia e vai nascer uma Kívia, filha de Deus, filiada, comprada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela vai ser parte da igreja e parte da missão da igreja. Então, Kívia, batizou, não tem como voltar atrás não, hein? Entendeu? Felipe, eu estou conhecendo a nosso Senhor Jesus Cristo, tudo, mas eu não vou me batizar não. Eu vou para o céu? Não. É bom eu ser sincero com vocês. Direto e reto, né? Direto e reto. Vocês não são chineses que ignoram a fé cristã. Vocês têm eu falando a palavra de Deus para vocês. Vocês vão na igreja, vocês têm o catecismo da igreja católica na mão e vocês estão entendendo. Ou vocês não estão entendendo? Então, Jesus Cristo te ama, amém. Seja batizado. Felipe, não quero ser batizado. Mas como que tu vai entrar no céu, criatura, se tu não tem a marca que é a chave para você entrar no céu? Que é a redenção de Cristo. Já parem para pensar. Da qual nós vamos agora entender o que está falando, pegando a Bíblia no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. Para quem não sabe, eu vou ler essa passagem e a gente vai encerrar a primeira parte da aula e abrir outra sala, porque o Google Meet ele nos expulsa, né? Depois de 1 hora de sala, né?
Como se eu não fosse criar outro link, né? E chamar todo mundo de volta. Atos dos Apóstolos. Repetindo, Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. Vocês se lembram da aula que ensinei vocês a mexer na Bíblia? Pois bem. Eu vou ler porque a minha tradução está diferente. Vamos lá. Antes de ler, deixa eu só confirmar essa passagem para ver se eu escrevi certo, né? 1263. Parará, parará. Hoje eu tô sereno. Não, é Atos dos Apóstolos 2, 30. Ah, tá certo. Tá certo. Então diz assim: deste-me a conhecer os caminhos da vida, enche-me-as de júbilo na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Eu tô lendo certo aqui, gente? Não. Não? Não, tá errado. Ah, tá. Quer que eu leia? Leia. É do batismo, gente, desculpa. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e Isso. recebereis o dom do Espírito Santo. Pode continuar a ler. Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Ah, eu achei aqui agora. Todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava um testemunho e nos exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas. Para não perder, vamos emendar aqui no Catecismo da Igreja Católica, 1213. Falei que hoje estava dinâmico, hein, gente? 1213? Não, 1263, desculpa. Página 351. Nós acabamos de ler o que, enquanto vocês acham? Pedro, ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Qual que é a disposição que um adulto tem para receber o batismo? Aqui o Pedro já diz: arrependimento. Kive, arrependei-vos. Quem vai se batizar? Arrependei-vos. Daniel, arrependei-vos. Ele que vai receber o batismo. Então, é necessário o arrependimento. Certo, gente? Agora, para quem é criança, é necessário a fé do pai e da mãe. Né? Depois eu vou explicar por que se batisma as crianças. Se eu esquecer de falar porque se batisma as crianças, vocês me lembram, por favor, antes de mudar o tema, tá bom, gente? Pode me escapar esse detalhe, é muito importante. Então, o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no número 1263? Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. Por que Pedro estava falando para a multidão? Que Pedro acabou de sair de Pentecostes. E a primeira pregação dele, ele diz para as pessoas se batizarem. As pessoas estavam acreditando em Jesus. Ah, tá bom, eu acredito em Jesus, tá tudo certo. Pedro, não. Arrependei-vos. E recebam batismo. E aqui vai se dizer, pelo batismo, todos os pecados são perdoados. Ai, que graça. Que graça Kível vai receber. O pecado original... Oi? Como diz o Padre Jonas, todos são todos. O pecado original e todos os pecados pessoais.
O bebê nasce com o pecado original, é batizado, ele não tem pecado pessoal. Então ele é batizado e o que acontece? Ele fica sem pecado original. Depois ele vai começar a cometer seus primeiros pecadinhos, infelizmente. A Kívia cometeu muitos pecados pessoais. Ou não, não sei. Mas, pelo batismo, isso é... Depois de todo mundo cometeu pecado. Uhum. Então, pelo batismo, ela vai ser o quê? Regenerada, e isso vai ser coisa do passado. Até ela sair da igreja e se irritar com uma pessoa e xingar. Aí ela já vai cometer o primeiro pecado pós-batismo. Vai ter que se confessar. A partir desse dia você vai ter que contar os seus pecados de Kívia. A partir do momento que você for batizado. Na confissão. E é uma graça também, eu gosto. Todos os pecados o original, os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Ou seja, se a Kívia for batizada e morrer, e logo em seguida ela vai para o céu direto, sem passar pelo purgatório. Porque apaga até as penas do pecado. Rapaz, que graça. Depois vocês vão entender esse papo de pena do pecado, purgatório. É legal. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Né? Kívia, quando você for batizada, você vai experimentar uma coisa que você nunca experimentou antes. Você pode achar que você está próxima de Deus. E Deus está próxima de você. Só que a sua alma não está próxima de Deus ainda. E você vai entender isso de verdade quando você for batizada. E você vai ver a conexão que você vai ter com a divindade. E isso vamos continuar falando na próxima etapa da aula. Gente, vamos agora aqui sair da sala. Todo mundo vai saindo por um. Eu vou mandar um novo link da parte 2 da aula, e nós vamos encerrar o assunto do batismo e ir para o sacramento da crisma e depois da Eucaristia. Certo? Então, vamos, gente. Marcha! Vamos agora para a segunda parte da aula. Vamos colocar aqui mais um link. Bora, gente, bora, gente. O pessoal tá entrando aqui de novo, a parte 2 da aula. Não sei porque o Google proíbe ficar mais tempo, mas eu criei outro link e estamos aqui de novo, né? Então vamos lá. Gente, o que vocês estão achando da aula até agora? Vamos, antes de dar continuidade. Enquanto tá tranquila. Tá tranquilo, Yasmin?
tá Ô, bom. Felipe, a Antônia está pedindo para entrar ou não? Ainda não pediu, não. Ah, tá. Ela tentou falar comigo, mas eu não vi. Aí tem muitas chamadas dela para mim, só que eu não vi. É só ela clicar no link, se ela baixou o Google Meet, entendeu? Então vamos lá, gente. Aí a gente viu tudo isso, o batismo é necessário para a nossa salvação. Sem o batismo nós não entramos no céu. O batismo apaga todos os nossos pecados, o pecado original e pessoal. Por isso que antigamente, na época de Santo Agostinho, as pessoas queriam viver a vida toda sem batismo. Quando elas viam que ele estava perto da morte, elas pediam para se batizar para tentar ir para o céu direto. Olha a estratégia. Só que aí, né, Santo Agostinho, nessa época era assim, né? Muitas pessoas faziam isso porque o sacramento da confissão também era difícil para quem já era batizado, entendeu? Era penitências enormes e essas coisas, né? Claro que a igreja foi arrumando, né, os seus sacramentos e deixando eles mais acessíveis para nós. E qual que é o problema de você deixar o batismo até pro fim da sua vida? Você pode morrer sem ter chance de se batizar, né? E aí já não vale mais a questão do desejo. Eu estava desejando se batizar, mas eu estava protelando. Por que não se batizou então? Né? É diferente quando você está a caminho do batismo, se preparando e, por exemplo, seu avião cair. É diferente, entendeu? Agora a pessoa que tem duas pessoas no avião. Uma que teve várias chances de se batizar e não quis, que estava esperando o momento da morte dele. E uma pessoa que, por exemplo, estava viajando para ir se batizar. Qual delas vai para o céu? Aqui. Tá viajando para se batizar, não é? E aquela pessoa que teve várias oportunidades de se batizar e por culpa dela não se batizou. É uma situação difícil. Não vou falar que ela vai para o inferno também, porque só Deus sabe. Em tese, o que acontece? Em tese, essa pessoa pode se condenar sim, tem um grande risco de se condenar. Mas não é eu que vou condenar as pessoas aqui, pelo amor de Deus. E isso é uma questão. Não deixem o batismo para a última hora, para quem for se batizar. Considerações finais. O batismo é para aqueles que querem receber da Igreja Católica a fé e a virtude teologal, da qual é dada por Deus. E esse sacramento introduz a fé em nós. Então o que isso quer dizer, gente? Sei lá, o cara é hindu. Eu vou obrigar esse cara a se batizar. Pega lá um cara que e o cara não quer se batizar, e você batiza ele à revelia. Esse batismo não vale, porque ele não quer receber a fé. Não tem a disposição dele, entendeu? Então, se eu tiver a disposição de receber o batismo, aquele hindu pode me batizar. Mas não ao contrário. Ele não quer ser batizado, eu quero batizar ele. Então, eu não tenho a disposição. Porque o batismo vai nos dar a fé. Felipe, Kívia, você tem fé? Tem não. Credo. Sabe por que não tem? Você acredita em Deus. Meu Felipe. Sabe por quê? Você acredita em Deus. Você tem uma crença muito boa em Deus. Agora, a fé, enquanto virtude, não enquanto convicção. Porque você acredita. Mas enquanto virtude sobrenatural, você vai ter a fé no seu batismo. Assim como eu, minha mãe, todos aqui que são batizados, receberam pelas águas do batismo a virtude da fé. O batismo nos dá a fé, porque a fé é uma virtude dada por Deus. É uma virtude teologal. Entenderam? O batismo
deve ser administrado às crianças. Aqui eu anotei, então eu não ia esquecer. Por que se batiza as crianças, Felipe? Isso, quando a gente leu aqui, o salvação é para... A gente leu no Atos dos Apóstolos, fala assim, o batismo, você e todos os seus. Né? Estava escrito. Desde o começo do cristianismo, as pessoas batizavam as crianças. Por quê? Havia muita mortalidade infantil. E o que significa isso, Felipe? Havia muita mortalidade infantil. Então, eu vou esperar meu filho crescer, se ele pode morrer a qualquer momento, então tem que batizar logo. Vocês entenderam a lógica? Então, eu vou batizar meu filho logo, porque senão ele pode morrer. E se ele morrer sem o batismo, a culpa vai ser minha, porque eu não quis. Então, quando a criança é batizada, ela é batizada pela fé não dela, porque ela ainda não tem racionalidade para ter a fé. Ela é batizada pela fé dos pais e dos padrinhos. Ah, Felipe, mas ela não escolheu ser católica. Mas, por exemplo, quando você leva a criança para tomar a vacina do sarampo, ela quer tomar agulhada? Mas, ô Felipe... então usa a mesma lógica. Mas Felipe, não pode dar vacina para as crianças, porque elas não querem. Qual lógica que tem isso? Se eu sei que uma coisa é bom, eu vou dar para o meu filho, isso é óbvio, né? Então, se o batismo é bom, e ele é uma vacina contra o pecado original, então eu vou vacinar meu filho. Entendeu? Se eu sei que algo é bom para o meu filho, eu vou dar. Que nem, aí vai chegar a filha da Kívia e vai falar, mãe, vai chegar a filha da Kívia e vai falar, mãe, eu não quero ir para a escola. Ah, mas tu vai para a escola. Não, mas eu decidi que eu não quero ir. Ou seja, quem vai decidir isso por ela? Vai ser a mãe. Quem vai decidir se nós vamos ser batizados ou não? Nossos pais. Porque pode ser que o filho cresça e ele vai para o mundão sem freio aí e nunca se batize. E quando a criança é batizada, mesmo ela não tendo vontade própria ainda, ela vai ter dentro dela a fé, ela vai ter dentro dela o Espírito Santo. E mesmo que ela esteja por caminhos distantes, o Espírito Santo, pela virtude do batismo, sempre vai chamar para a igreja pelos caminhos que só Deus conhece. Por isso que não tem outro batismo. Ah, eu voltei para a igreja e batiza de novo. Não precisa, só se arrepender, se confessar dos seus pecados, está tudo certo. Já é batizado. E aqui nessa aula eu não vou falar dos batismos de igreja protestantes que valem para a igreja católica, porque minha mãe tem um curso de batismo que vai dar para quem for se batizar e a gente fala mais sobre isso. E qual que é a forma do batismo? Você lembra que eu falei da forma e da matéria? A forma do batismo é, o padre ele vai falar, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se o padre falar, você está batizado em nome de Jesus, aleluia! Valeu? É válido? Tá tudo? Não. Se o padre falar, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá válido? Não. Aqui na minha folha eu grifei eu com negrito, porque quem batiza é o padre. Entendeu? Quem batiza é o sacerdote. Ele está agindo na pessoa de Cristo, na persona Christi. Ou o ministro, ou o diácono, ou qualquer outra pessoa. Naquele momento que ele está administrando o batismo, ele tá batizando. Em nome de Deus, mas é ele. Então é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser na fórmula da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Felipe, o pirralho cresceu. E ele já tem racionalidade. Como que faz?
ele quer... Aí tem o sacramento da crisma, que é o que a gente vai entrar agora, que é o curso de vocês. Sacramento da crisma, Catecismo da Igreja Católica, 1285. Página 355. Quer ler, Brenda? Espera aí que eu não achei. Peraí. 355? Posso ler? Pode. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé que, como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. Amém? Amém. Então, o sacramento da crisma, ele é a confirmação, tanto que chama de sacramento da confirmação, ou da crisma. No Oriente, lá na igreja grega, chama da crismação. Né? Então, se você falar, vamos na minha missa de crismação, aí você pode ter certeza que vai ser uma missa grega, de rito grego. Agora, aqui no rito latino, do latim, de Roma, é sacramento da crisma ou confirmação. Eu sou batizado. Agora eu vou sair da Kívia, né? Agora eu posso pegar qualquer um aqui. A Brenda é batizada. Você já tem a primeira comunhão, Brenda? Já. Então ela só vai receber o crisma. Beleza. Via de regra, antigamente, o crisma ele vinha antes da primeira comunhão. Né? Por motivos que não dá tempo de falar aqui, em alguns países, como no Brasil, o crisma é deixado mais para os adolescentes e deixa a primeira comunhão partir da idade de 7 anos para cima, 9, né? Comumente, né? Fecha parênteses. A Brenda ela é batizada e recebe a primeira comunhão. Nesse momento da vida da Brenda, ela é filha de Deus, ela está na igreja, ela tem responsabilidades na igreja, mas ela ainda não pode se dizer uma missionária, uma anunciadora do Evangelho de Cristo plenamente. Ela é, em certo grau, inferior ainda. Isso também vale para vocês também, tá? E para mim, que mesmo crismado, se eu não pedir para Deus a eficácia e a graça desse sacramento, eu tô frito também, né? Aí a Brenda, ela vai receber a crisma. A Brenda, já racional, porque os pais dela, quando ela era criança, levaram ela a pia batismal. Ela não respondia por si, quem respondeu por ela foi os pais. Agora, ela, pela vontade dela, está diante do bispo para receber o óleo e a unção da Santa Crisma, por vontade espontânea dela. E ela é confirmado, tipo, os pais dela trouxeram ela para ela ser batizada. E ela confirma essa graça do batismo. E a confirmação, ela vem através de um derramamento do Espírito Santo de forma mais eficaz na vida dessa pessoa.
E o sacramento da crisma, ele dá a força do Espírito Santo para que a Brenda ou qualquer um de vocês possam ir dizer a palavra de Deus com mais valentia. É derramado, depois a gente vai ver uma aula só sobre isso, 7 dons no dia do crisma sobre a pessoa. Um desses dons é a fortaleza. Até dizendo, Felipe, quer dizer que quem não fez a crisma não tem o dom da fortaleza? Tem. Só que tem de forma... vamos lá, tá lá por causa do batismo, assim, né? Mas, por causa da crisma, esses dons, eles são aflorados. Se você receber a crisma bem disposto. Porque tem um monte de jovem que recebe a crisma e sai da igreja. Por quê? No dia da crisma foi lá com aquela cara de borocochô, né? Não tava nem aí para o que estava acontecendo. Não estava entendendo nada. A catequese não aprendeu nada. Às vezes pior, pegou um catequista que é ruim, que tem catequista ruim. Tem. Eu sou um deles. Mas eu peço a misericórdia de Deus. Mas tem catequista pior. Aí, que não fala da fé, não fala dos sacramentos, não fala da igreja. E o que acontece? A pessoa não sabe o que está fazendo ali, cumpriu tabela, foi, então não foi com as disposições certas. Então, o crisma é válido? É válido. Recebeu o Espírito Santo? Recebeu. Mas ele não coopera com a graça de Deus. Então não flora. Os dons não se manifestam. Então, só tipo assim, a partir do crisma, que, por exemplo, vamos supor que você tem uma missão, um chamado da igreja. Então, você pode só assumir esse chamado a partir do sacramento do crisma. Se você não tiver... Sim. Sim, assim deveria ser. Não obstante, estou vendo que tem muita gente que não faz isso. Que já vai assumindo o negócio e depois fala, não sei porque meu ministério não prospera, ou tem crisma. Não. Né? O crisma, ele te dá muita força para superar muitas tribulações. Por isso que eu estou falando, vocês estão aqui no crisma, olha a disposição, olha o sagrado, olha a missão que Deus vai dar para vocês. Teve crismando, e eu peço a Deus que isso não aconteça. Que quando ouviu essas palavras, ele desistiu do crisma, que ele falou, ai meu Deus, é muita responsabilidade. E eu falei, você entendeu a catequese, parabéns, você deve ser crismado. Porque a pessoa que entende essas palavras e fica com medo, é porque entendeu. Mas Jesus disse, não tenhais medo. É uma das palavras que Jesus mais diz na Bíblia, não tenhais medo. Porque com a responsabilidade, Deus dá a graça para que você supere e consiga. A partir do momento que vocês forem crismados, vocês são como missionários. Vocês estão em missão no mundo. Eu não abri a boca para pregar, para falar, enquanto não tive o crisma. Na verdade, na época que eu tinha o crisma, que eu recebi o crisma, eu tinha uns 15, 16 anos, não sei. E qual que era... Na verdade, eu era travadão. Minha mãe sabe que eu era não travado. Aí depois do crisma que aconteceu... Ô, Felipe, comigo também foi assim. Eu recebi o crisma no ano 2000. E só a partir daí é que eu comecei a catequizar, evangelizar e fazer tudo o que Deus me chamava. Porque antes eu recebia o convite e eu não tinha coragem. Aí depois do crisma, aí foi aquela explosão, né, de vontade de evangelizar, aquele batismo no Espírito Santo mesmo, que me fez aflorar para fazer várias coisas dentro da igreja. Então, quando você toma posse do sacramento do crisma, você vai longe, viu? Porque esses dons que a gente recebeu no batismo, eles reavivam. Então tudo que a gente sabia que tinha, floresce. E saber disso, né? Porque às vezes a gente vê o sacramento do crisma, assim, claro, como algo importante sempre, mas a gente não dá tanta importância de algo que pode estar por vir, sabe? Por exemplo, Deus aflorar isso na gente. Eu mesmo não imaginava que pudesse acontecer isso, sabe? Acreditava sim que fosse um sacramento importantíssimo, tanto que eu faço por livre e espontânea vontade,
Mas não dava para imaginar, eu falo por mim, Brenda, que, tipo assim, é algo que vá florescendo, sabe? Que mude alguma coisa mesmo com relação a isso, ao seu chamado, ao que você, assim, o que Deus quer da gente. E até não importa como você está no dia do seu crisma, de repente você pode estar triste, mas eu digo para você que até a tristeza vira tempero no dia do crisma. Porque no dia que eu fui crismada, um catequista que era amigo meu tinha falecido. E eu recebi o crisma chorando por causa da morte dele, que ele ia estar naquele momento, na hora do crisma, né, ajudando. Então, e essa dor pela morte dele foi um tempero que fez ajudar a florescer mais ainda os dons do Espírito Santo. Então, a dor faz parte. Cristo morreu na cruz, né? Com muita dor. Então, a dor faz parte também. Até no momento importante como esse, a gente não deve se abater. Ah, eu não vou receber o crisma porque morreu um parente meu ontem. Ah, eu não vou receber o crisma porque eu estou com dor de barriga. Nada disso. Tudo isso pode acontecer, mas é como se fosse uma tentação para você não receber, porque o inimigo sabe o valor desse sacramento para você na sua vida. Gente, Satanás é sujo. Por exemplo, tem gente que não entende isso que a gente fala. Não entende mesmo. A gente fala, a pessoa não abre o coração para entender. Por exemplo, a gente deu o ano todo de crisma. Uma turma. A gente pode falar isso, não sei citar nomes, claro. Aí a gente foi fazer uma recepção na Boa Morte. Depois do crisma, ia ter um bolinho, um salgadinho, né? E a gente falou pro pessoal, ó, traz um prato, traz um refrigerante. E a pessoa não veio pro crisma, fez o ano todo de crisma, e não veio pro crisma por quê? Porque não tinha dinheiro para comprar um refrigerante. Meu Deus do céu! A minha mãe já tá botando a mão na cara, ela lembra, né? Meu Deus do céu! Tipo, ela não se sentiu incluída porque não tinha dinheiro para comprar um refrigerante e ela não entendeu nada. Meus filhos, se eu entendo o que é o crisma, eu vou. Mesmo que eu não tenha dinheiro pro ônibus, eu vou a pé, acordo cedo e vou andando. Gente, é porque, assim, Deus ele fala, né, que certas coisas elas são escondidas aos orgulhosos e reveladas aos humildes de coração. E ser humilde de coração é você abrir o coração para a palavra de Deus. Isso significa, nem todo mundo que é pobre é humilde, né? Tem rico que é humilde e tem pobre que é soberbo. E é claro que tem pobre que é humilde e tem rico que é soberbo e vice-versa. Ninguém sabe o interior de ninguém. Tô falando que aquela pessoa foi orgulhosa? Não, tô falando que ela dormiu no crisma. Entendeu? Gente, se um dia a gente pedir refrigerante e falar eu não tenho dinheiro para levar um refrigerante, que se dane o refrigerante, o que importa é você receber o crisma. E também tem um outro sentimento que aparece no dia do crisma. Ah, eu não sou digno. Eu já tive um crismando que desistiu porque achou que não era digno. E isso é diabólico. É diabólico. diabólico. Se você sentir... que nem no ano passado teve foi a mesma que queria desistir, ela fugiu do retiro. Entendeu? No retiro de crisma ela fugiu do retiro. Cada uma que acontece, vocês não têm noção. Entendeu? Por quê? Porque ela não se sentia digna. Mas, meu filho, o sacramento do crisma é para você que não se sente digno. É para você que se sente com medo. É remédio para você que tem medo. Crisma não é para as pessoas que, nossa, eu sou perfeito e agora eu vou receber o crisma para ficar mais perfeito. Não. Crisma é para você que tem medo. O crisma é para você que é pecador. O crisma é para você que não tem esperança. O crisma é para você que está na igreja e não sabe o sentido da sua vida. O crisma é para você. Por quê? Porque pelo sacramento do crisma você vai ter uma força e um esclarecimento do Espírito Santo que sem o crisma você nunca teria. O crisma é para você. Quando eu recebi meu crisma, eu fiquei 15 dias escutando o canto do crisma. Os cantos que cantou no dia do crisma, eu fiquei ouvindo no meu ouvido. 15 dias, eu escutava aquelas músicas repetindo, e aquela graça, e eu me sentia abençoada, porque toda hora a música voltava ao meu ouvido. Sem eu querer lembrar, eu estava escutando as músicas que tocaram no crisma. É até
né, tipo assim, a gente que tá em formação saber disso, porque é algo que muitas vezes acontece, às vezes vem o medo, vem alguma coisa, igual você falou, Sônia, que no dia o catequista lá faleceu, um amigo, e assim, são coisas que a primeira coisa que a gente pensa é deixar de fazer nosso compromisso para suprir a outra coisa que a gente tem para fazer. Então é bom, assim, saber, né, bom, entre aspas, saber que esses tipos de coisa acontecem, que tem essas tentações, que porque às vezes no dia a gente fica meio assim, não dá tanta importância, claro que se a gente entende o que a gente aprendeu o ano todo, independente de qualquer coisa, a gente vai. Mas às É, vezes também a tentação pode ser assim um pouco forte, né? Assim, claro, não maior que Deus nunca, Uhum. mas que é algo que possa acontecer. É bom a gente estar preparado já para isso, né? Do que pode não estar por vir, porque a gente não sabe o que pode ou não acontecer no dia, né? já Gente, aconteceu de crismando a mãe brigar para ele não fazer o crisma no dia. A mãe brigar. Gente que foi trancado no dia. a família se levanta contra você, A família se entendeu? levanta contra você no dia do crisma. É uma coisa para você lutar mesmo. Aquelas pessoas que nunca ligou para sua religião, do nada vão virar defensoras da outra religião, vão virar defensoras do ateísmo, vão virar defensoras do capeta, só para você não fazer o crisma. Porque quem está na graça incomoda quem não está na graça. É assim, no dia do seu crisma vai acontecer 1001 coisas. Pra Ou você na não- semana do crisma. Ou na semana do crisma, vai começar já o esquenta do Satanás, porque o Satanás odeia esse sacramento. É verdade. Satanás odeia esse sacramento. Por quê? Porque é por esse sacramento que os cristãos ficam mais longe dele e mais perto de Deus. Verdade. Pela graça do Espírito Santo que é derramado. 7 dons que a gente recebe. Uma dúvida. No meu caso que recebi o chamado para intercessão, hoje eu ajudo nas missas. Eu não vi a pergunta toda, cortou. Ô, tadinho. Ó, uma dúvida. No meu caso, que eu recebi o chamado para intercessão e hoje eu ajudo nas missas. Dessa forma, está errado? Na minha opinião, sim. Você está dando um passo antes da hora. Eu não vou. Foi o Matheus que perguntou. Por que na minha opinião? Porque agora o padre pode te liberar? Pode. Ele é o padre, ele é o pároco. Mas, na minha opinião, por que, Matheus, é equivocado? Porque você está no período de aprendizado. O crisma é a escolinha. Né? Quando a gente recebe, é o sacramento da iniciação cristã. Quando a gente recebe o crisma, a gente iniciou. Então a gente pode começar agora pastoral, a gente pode começar agora missão, a gente pode começar agora discernir vocação. Aí a pessoa tá assim, eu não sei se eu vou ser padre, se eu vou ser crismou. Não. Então, mano, não é nem pra você pensar nisso agora. Né? Agora, por necessidade, por faltar pessoas, por não ter gente, que os crismando foi tudo pegou o caminho do mundo, e quem não é crismando quer ajudar, né? Então o padre pode liberar, mas você vai ver que depois que você for crismado, como que vai ser a sua intercessão. Eu gosto de conversar com os crismandos depois. O que mudou? As pessoas falam um monte de coisa. Você falou uma coisa interessante, porque assim, eu ainda não sei qual o meu chamado, mas muitas vezes em oração, quando me falam alguma coisa sobre, sabe a ignorância, sabe aquele medo que você fala, nossa, o pouco do que falam que talvez seja o seu chamado, né? Porque eu ainda não discerni certo. Mas é até bom escutar isso, de tipo assim, eu estou em formação, não é algo que eu tenha que decidir agora, mas é algo que me dá muito medo, porque assim, você escuta em oração, às vezes fala assim, e tal, Deus quer isso de vocês, você fica, Deus do céu. Então, as venhas da paróquia me colocou como padre, já me viram como bispo, né? Então, assim, é bom escutar você falar isso, né? Que, tipo assim, meio que a gente tá em formação, não é algo que a gente agora, antes Isso, tranquiliza seu coração. Sim. Tranquiliza. Gente, o que sabe, carismaticamente falando, eu sinto que muitas pessoas estão ficando agora com o coração aliviado. Entendeu? Quem confirma?
Entendeu? Isso é bem RCC, né? Eu confirmo. Quem confirma? Porque, gente, o discernimento vocacional ele nunca pode ser um fardo. E se está sendo fardo é porque a gente está discernindo errado. Naturalmente, se a gente abrir a graça de Deus, confessar, comungar, a gente não vai resistir ao Espírito Santo. Então, se for para ir para o convento, você vai para o convento feliz da vida. Agora, se for para casar, você casa feliz da vida também. Se arrumar um homem decente. Tá difícil hoje. Mitra Eventos. Mitra Eventos, Catecismo da Igreja Católica, Mitra Eventos. Mãe, acho que não vai dar tempo de falar da Eucaristia, hein? A gente fala na próxima. Isso, vamos caprichar no crisma aqui. Né? Uhum. No número Mitra Eventos, Sônia Maria, quer ler? Quer dizer, Yasmin, você tem um catecismo, não tem? Você quer ler pra gente? Eu tenho. No número 1300, página 360. Isso. Não precisa ler o que está escrito em latim, muito menos o que está em grego, né? Pelo amor de Deus. Nem eu sei ler grego. Tá bom? Você pode pular direto para a tradução que fica ao lado. Tá. Segue-se o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma na fonte, com a imposição da mão, e por essas palavras não recebe, por este sinal, o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Nas igrejas orientais de rito bizantino, a unção do Myron faz-se depois de uma oração de epiclese sobre as partes mais significativas do corpo: a fronte, os olhos, o nariz, os ouvidos, os lábios, o peito, as costas, as mãos e os pés, sendo cada unção acompanhada da fórmula, selo do dom do Espírito Santo. O ósculo da paz encerra o rito do sacramento, significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e todos os fiéis. Gente, qual que é o essencial do crisma? Ou seja, qual que é o mais importante do crisma? No rito latino, que é o nosso, que é o sacramento da confirmação, é feito pelo bispo a unção na nossa fronte, ou seja, na nossa testa aqui, né, mãe? Quando o bebê é batizado, é na fronte e é no peito do bebê, que se usa o óleo do crisma no peito do bebê no batismo, mas ele não é crismado ali, entendeu? Mas esse óleo significa o derramamento do Espírito Santo. No crisma, esse óleo ele é passado na sua fronte, né? O bispo diz que esse sinal receba o Espírito Santo. Isso, e agora qual que é a forma? A forma do sacramento do crisma são essas palavras: recebe por esse sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Aqui das igrejas orientais não vamos aprofundar, né? Porque nós somos latinos. Aí você diz amém. Isso. Amém significa fiat, assim seja, assim desejo, assim quero. Receba. Sinal. Aí ele diz: a paz esteja contigo. E a gente responde: contigo também. E vocês vão aprender isso com o tempo. No rito oriental grego, ele passa óleo na fronte, nas costas, no nariz. Os gregos capricham, óleo em tudo, estaca óleo em você. Aí tá ungido, né? Mas aqui, o essencial, a forma, qual que é a matéria usada? Quem gosta de quem quer dizer? Eu já falei sem querer, né? A forma recebe por este sinal o dom de Deus. E a forma é o óleo? Não. A matéria. A matéria. Isso, a matéria é o óleo do crisma. Isso. A forma é as palavras. A forma é sempre as palavras. Eu confundi. Entendeu? Beleza.
número 1302. Não, 1303. Eu vou ler do 1302. Da celebração, é logo embaixo. Ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é agora a gente vai falar dos frutos. O que acontece se eu receber com boa disposição? Vou aprofundar aquilo que eu falei. O que acontece se eu receber com boa disposição aquilo que se eu receber com boa disposição um crisma? O que acontece? Vamos lá, o que vai acontecer? Os efeitos, os frutos. Ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a fusão especial do Espírito Santo, como foi outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. Por isso que no dia do crisma, vocês vão ver muitas músicas evocando o dia de Pentecostes. Ali foi quando o crisma aconteceu e caiu fogo do céu, literalmente, sobre os apóstolos. Seria legal se caísse línguas de fogo como em Pentecostes? Nossa, seria muito legal. Mas como a nossa fé está meio ruim, a gente precisa de um sinal visível do óleo, né? Por isso, a confirmação produz o crescimento e o aprofundamento da graça batismal, das quais enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba Pai. Se o batismo faz a gente chamar de Pai, Deus, cada vez mais, pelo crisma, a gente vai ter mais proximidade com a figura de Deus Pai. A gente vai chamar Deus de Pai com mais confiança. Une-nos mais solidamente a Cristo. E unir-se a Cristo, a gente pode ver, por exemplo, como que é comungar. Por exemplo, Brenda, para você, como que é comungar? Você acha bom? Claro, sim, eu sinto. Parece que é algo presente, sabe? É algo presente. Eu sinto. Você vai ver que depois do crisma, você vai ter muito mais potência. Você lembra da potência, o ato? Você vai ter muito mais potência para Cristo. Você vai virar ato depende das suas disposições. Mas você vai ter uma potência maior para se unir a Cristo. Porque o sacramento da crisma, a fusão do Espírito Santo, faz com que a gente reza melhor. Então vai ser algo mais intenso essa... Isso, mas não confunda intensidade com sentimentalismo. Eu não estou sentindo nada. Não. Significa que se você levar uma vida espiritual diante de Deus, você vai ter resultados espirituais comparados, por exemplo, ao dos santos. Se você seguir a via da santidade. Imagina, Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, esses santos de sétima morada, todo mundo fala, mas eles eram crismados, gente. Gente, Felipe, só para completar, o Padre Rodrigo ontem, eu vou falar agora porque ele falou de público, ele recebeu um sinal eucarístico, né, na Santa Hóstia, quase igual que aconteceu também com o Padre Paulo. Gente, antes de eu já presenciei ao vivo e a cores um milagre eucarístico, né? Eu vi e aconteceu lá na igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, muitos anos atrás, mais de 6 anos atrás. Eu tenho a foto guardada. Dessa ontem eu acabei não vendo, até pedi para o Matheus, Matheus, ajuda aí que eu quero ver. Mas aí meu marido estava com pressa para ir para casa e eu não vi, né? Aí eu ia ver. Você viu, né, Matheus? É o segundo milagre eucarístico na igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Eu sou testemunha. É sempre o sinalzinho do sangue na hóstia consagrada. E o Padre Rodrigo está assim, extasiado de alegria. Isso normalmente na igreja significa duas coisas: confirmação do caminho certo ou falta de fé das pessoas na Eucaristia. Aí Deus se manifesta. Então, mais a primeira opção, porque a igreja está muito ungida. Amém. Muito eu vou falar qual a opção que é? Eu não sei. Eu não sou Deus.
No meu entender, ali está uma graça muito grande. Que nem, Muitos milagres acontecendo. de certa forma, o sentimento da presença de Deus e Espírito Santo você só vai sentir se você entender por inteiro os sacramentos e viver profundamente cada um com muito carinho, amor e devoção. Exatamente. São Mateus Câmara. Isso aqui é quase uma citação do livro dos santos. Olha, Mateus, parabéns. Isso aqui é uma citação muito boa. Não se vai disso. Mas... O Felipe, só queria completar o seguinte. Nessa igreja onde a gente está confirmando o sacramento e está acontecendo esse sinal durante esse ano, sinais já diz por si mesmo, sinal, né? O sinal da graça de Deus. Então, eu acho que muitas graças da Eucaristia no coração de quem receber a primeira Eucaristia e os sacramentos todos aí, que nem o Eric e a Maíra, e o pessoal do batismo, estão assim mais do que agraciados se estiverem com o coração aberto, porque para mim essa igreja ela está caminhando para ser um lugar onde acontecem muitos milagres. Como é que chama? Um santuário, Para mim ela está caminhando para ser um santuário. Então, o bom de uma igreja ser um santuário que atrai muitas pessoas são muito milagres, mas também atrai muitos demônios que querem atrapalhar as pessoas. Então, se não se botar em oração, o bagulho vai ser louco. Se já não está sendo louco, né? Então eu falo uma coisa. A igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, a nossa capela, não é ainda uma paróquia, a nossa capela, ela sempre foi um refúgio, né? Sempre foi um lugar aberto para o Espírito Santo, né? E nunca foi um lugar de coisas fixas. Eu já tive um grupo de jovens na igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, que ele teve um começo, um meio e um fim, programado pelo Espírito Santo. E as pessoas que foram ali foram tocadas e depois nunca mais voltaram, né? E isso acontece muito na Boa Morte, porque é uma igreja de passagem. E é uma igreja que busca... Ah, Felipe, eu não tenho tempo para adorar. Então tem 24 horas por dia. Escolhe uma hora e vai. Entendeu? Então a igreja da Boa Morte tem essa disponibilidade. Jesus está disponível para você. Às vezes a gente que não está disponível para Jesus. E esse não é o segundo sinal eucarístico, é o terceiro. Eita, depois você me conta mais. Então... Vou contar para vocês. Então, mãe, na próxima aula, como a gente vai falar só da Eucaristia, pode ser? A gente já emenda os milagres eucarísticos também, né? Já está na hora de terminar, olha o horário. Não, o pessoal está em casa, então tá tranquilo. Vou só encerrar. Fazer vídeo. O pessoal está em casa. Ó, finge que vocês estão voltando para casa, estão na rua, então esse tempo vocês estão aqui comigo. Aumente em nós os dons do Espírito Santo. Une-nos mais solidamente a Cristo. Aumenta mais em nós os dons do Espírito Santo. Já expliquei. Torna-nos mais perfeita a nossa vinculação na igreja. Isso aqui é até para o Mateus entender. Ele está servindo como intercessor. Beleza. Mas quando ele ter o crisma, ele vai ter um servir mais perfeito. Né? Mas eu recomendo que quem está no crisma foque nos estudos. Por isso que por exemplo, Felipe, eu não vou pro crisma porque eu vou pro retiro. O crisma é mais importante que o retiro. Tapa na cara. E Felipe, eu não vou pro crisma porque eu vou na missão lá tá em Itacu, na Ucrânia. O crisma é mais importante que a missão lá na Ucrânia. Humildade, rapaz. A gente tá no crisma para poder ir para as missões que Deus mandar. Ué, que é melhor eu estar na missão crismado com a força do Espírito Santo, ou eu ir lá meio capenga, meia boca, né? Gente, o melhor para Deus. Mas para dar o melhor para Deus, a gente tem que sentar a bundinha na cadeira da sala de aula e ir escutar a aula. O pessoal quer o diploma antes de fazer a faculdade. Não dá.
né? Mas por necessidade tu sirva. Mas no dia que o Felipe chamar você pro crisma, prioridade é aqui, ó. Porque a gente precisa se formar pro sacramento. Isso aqui é algo sagrado. A catequese é algo sagrado. Tô errado? E diz: dar-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir, defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Jesus Cristo e nunca sentir vergonha em relação à cruz. O crismando, ele anda com a cruz no peito aberto. As pessoas falam: ah, você é cristão? Eu sou. Você é católico? Eu sou. Ah, mas a Virgem Maria, você não cala a boca para falar da Virgem Maria. Né? O crismado, ele defende a fé. Felipe, eu não me imagino fazendo isso. Receba o crisma com boa disposição para você ver. Vai vir uma força dentro de você. Mas isso não significa que você vai ficar caçando confusão por aí, né? Não, gente. Não precisa caçar confusão. Ela vem até você, fica tranquilo. Sempre assim. E quando chegar o momento da tribulação, Jesus disse para os discípulos: quando vocês estiverem nos tribunais, quando vocês estiverem diante dos perseguidores, não se preocupem com as palavras que vocês vão dizer. Não se preocupeis. O Espírito Santo virá e colocar lá a palavra nas suas bocas. Isso é o sacramento do crisma, o efeito do sacramento do crisma. Verdade. O Espírito Santo vai te dar valentia. O Espírito Santo vai te dar disposição. O Espírito Santo, ele vai te defender. Por isso que a gente diz que o Espírito Santo é Paráclitos, ou seja, ele é o nosso advogado. Ele nos defende, até de nós mesmos. E isso se você tiver com boas disposições, porque a gente tem que cooperar com a graça de Deus. Amém? E para encerrar, no 1312, página 362, 2 páginas para frente. Eu vou ler só a primeira linha para a gente terminar. O ministro ordinário, originário da confirmação é o bispo. Fechei o livro. Encerrar aqui. Por que o bispo, gente? O padre, o padre sacerdote pode dar o sacramento da crisma? A Kívia diz não. E pode, Brenda? A Brenda diz não. Vou nem perguntar para o Matheus que ele é. Pode, Eric? Pode. O pessoal ama minhas pegadinhas. É o Cristo. Mas, entretanto, o ministro ordinário. Ordinário não é que ele é ordinário, não. Ordinário significa o comum, né? O ministro. Originário, né? Isso. O ministro originário do crisma é o bispo. E esse sacramento é dele. Então, quando um padre ele faz o sacramento do crisma sem a autorização do bispo, que o bispo, quando, em caso que o bispo está doente, em caso que o bispo ele não pode ir ou não tem outro bispo para vir, não é o caso aqui da arquidiocese, que tem bispo auxiliar que tudo que é canto, mas tem diocese que tem um bispo e não tem um emérito, não tem outros bispos. Então o padre ele vai até o bispo ele dá uma licença e o padre faz o sacramento do crisma autorizado. Isso aconteceu aqui no caminho. Isso, porque o nosso bispo já tá lá do Diocese de São Miguel já está bem idoso, não, entendeu? Já vai sair. Já apresentou sua renúncia, o Papa vai aceitar a renúncia dele por idade. Enquanto isso, a gente vai ter um tempo de sé episcopal vacante, né? E até escolher outro bispo, e nisso quem vai celebrar os crismas? Ou bispos de fora, ou os padres, porque eles vão estar autorizados. Fora isso, vamos dizer, o padre, a revelia do bispo, ele faz o crisma. Esse sacramento foi válido?
Foi, gente. A Foi. revelia? Porque o sacramento, ele foi válido, mas ele foi ilícito. Ou seja, ele foi feito de forma pecaminosa pelo padre. Ou seja, a gente vai ganhar a graça e o padre vai ganhar a desgraça da desobediência. Entendeu? Por exemplo, a gente vai ver na próxima aula, um padre em estado de pecado mortal, pecador, pedófilo, assassino, ele celebra a missa. Aquela missa foi válida? Foi. Foi. Porque a graça não está no ministro. O ministro age pela pessoa de Cristo. Mesmo o ministro sendo safado. É por isso que você pode chegar, por exemplo, um padre que tem pecado mortal, ele pode te perdoar os seus pecados e você ficar em paz e ele vai continuar em pecado mortal. Amém, gente? Amém. Obrigado. Vamos ao